Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos ensina. Estejais vigilantes e demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu espírito, porque nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aqueles que o buscam e o encontram e que demonstram pelo bom proceder que houve a compreensão da palavra e que vive na perseverança é sempre a fim de agradar aquele que nos chama para estarmos vivendo dia após dia segundo os seus preceitos, segundo a sua perfeita e agradável vontade, aonde ele firma os passos a fim que o galardão seja sempre como uma recompensa nesta vida, assim como alcançar a ressurreição do último dia, assim como aqueles que o rejeitam, ele os mantém sempre a rodear, como aquele povo rodeou no deserto. E a palavra diz que, a saber, Josué e Caleb que herdaram a terra prometida. Assim, quando se fala em terra prometida, a nossa terra prometida é do alto. Assim como os patriarcas creram, e isso lhe foi imputado como justiça, e o Senhor não se importou que fossem chamados Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Assim como também sabemos, na sarça ardente, ele é para aqueles que usam esta sabedoria que na verdade é levada para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia, para aqueles que na verdade usaram para aquilo que é terreno e se tornam cego no miserável, ele permitiu com que, assim como usam do engano, que colhesse do seu próprio engano, crendo que a sarça ardente, quando ali pede para que Moisés diga que é o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas na verdade Moisés levantou a serpente no deserto, assim como muitos buscam estar sentado no trono de Moisés. Mas a palavra diz: os que dizem que são judeus e não são, são da sinagoga de Satanás, aonde a palavra diz: ainda que esta verdade venha vos escandalizar, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. Assim ele nos ensina, aonde sabemos que antes da ceifa final, aonde é exclusividade do Pai, ele disse: as datas não vos compete saber, são exclusividade do meu Pai, nem o Filho e nem os anjos sabem a não ser o Pai, mas sabemos que ele nos dá o sinal que antes da ceifa final haveria a separação do joio do trigo. Quando o trigo amadurecesse e o joio ser separado, porque na verdade se enquanto o trigo não amadurecesse, poderia arrancar os dois, mas uma vez que o joio continua verde e o trigo amadurece, se identifica entre um e o outro, e então os ceifeiros fazem a colheita, da qual sabemos o último inimigo, o anjo da morte. Aqueles que têm como trigo são aqueles que vencem o último inimigo, mas o joio, por rejeitar e estar com uma semente má, são ceifados da face da terra, onde assim a palavra diz também que os ímpios perecerão, mas os justos florescerão, aonde ele nos ensina que não há um justo sequer, a não ser por aquele que nos justifica. Ainda aqueles que nele depositam a confiança não se justificam a si mesmos, mas há quem nos justifica. Assim como a semente má sempre declara a sua própria benignidade e pressupõe de si mesma, e tal presunção é perversa e maligna. Por isso, melhor para aqueles que perseveram sempre nos estatutos e mandamentos do Senhor, e assim perseverar em mais um dia.